Uma pergunta muito comum que me fazem, né, é como criar um MVP. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você 5 erros comuns que as pessoas cometem na hora de criar um MVP. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar o que é um MVP. MVP é uma sigla em inglês de Minimum Viable Product, que quer dizer produto mínimo viável. Quando você está criando um produto digital, este produto tenha a mínima função necessária para que o usuário consiga utilizar. Sem apetrechos, sem funções adicionais, sem muita coisa, que você foque no centro da solução, o que em tecnologia a gente chama de core, né? Que você tenha apenas as funcionalidades que são core do produto. Então vamos na primeira dica, não definir claramente qual é o objetivo do aplicativo. Isso é um erro muito comum em quem vai criar um app, um MVP de um app ou de um projeto digital, de um produto digital. Olhar para aquilo como se fosse um canivete suíço. Ah, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não, você não teve clareza do objetivo daquele aplicativo. E existe inclusive uma recomendação da própria Apple que cada aplicativo deve ter uma única e específica função, como o aplicativo da calculadora, o aplicativo da câmera, o aplicativo de notas. Você tem em cada aplicativo uma função objetiva. Então tenha muita clareza do escopo e do objetivo do seu MVP antes de se debruçar no desenvolvimento dele. Vamos para o segundo maior erro: subestimar, não levar a sério a etapa de UX e UI. Né? A User Interface, a área de design. Você não dá a devida atenção ao planejamento dessas etapas. É muito comum em quem está fazendo o desenvolvimento de um produto digital, às vezes por ansiedade, às vezes por falta de preparo, imaginar que a primeira coisa que precisa fazer para criar um projeto digital, um produto digital, é contratar um programador. É achar um programador, achar alguém que vai meter a mão no código. Não é isso. Da mesma forma que se você for construir uma casa, for construir um prédio, você não começa contratando o construtor, o pedreiro, você vai contratar primeiro um arquiteto e um engenheiro para planejar aquilo que vai ser construído. Em software, em produtos digitais, é exatamente a mesma coisa. Se você, na primeira semana de projeto, já colocou um programador para começar a codar, pode ter certeza que o seu projeto caminha fortemente para dar errado. Terceiro erro: ignorar a escalabilidade. O que é escalabilidade, né? A capacidade de um produto atender um grande volume de usuários sem perder desempenho. Porque é muito comum um sistema, um site, um aplicativo, no início tudo é rápido, tudo funciona bem, você clica num relatório, ele vem rapidamente, você entra numa tela, ela carrega de forma rápida e com o tempo aquilo começa a perder performance, começa a ficar cada vez mais lento, começa a demorar cada vez mais para carregar. O que aconteceu? Não foi pensado na escalabilidade do projeto, na possibilidade daquele projeto crescer. Então é muito importante que já no MVP, já nessa semente do seu projeto, você já pense em como você vai atender quando você tiver milhares ou milhões de usuários. Sempre senta com o time de tecnologia, com o seu fornecedor e fala: legal, agora que nós 3 aqui estamos testando, está funcionando bem, mas essa tela aguenta 30 mil usuários online? O que vai acontecer se eu colocar 30 mil pessoas gerando essa mesma consulta? Essa é uma resposta que você tem que ter desde o início do MVP, porque eventualmente, se o projeto, o produto não foi construído pensando em escalabilidade, vai chegar lá na frente, você vai gastar muito mais tendo que jogar fora para reconstruir o produto. Quarto erro: ignorar ou não prever um processo de testes rigorosos do seu MVP. O que é o teste? Teste não é só o teste de qualidade. Ah, eu testei ali e não tem nenhum bug. Não, teste é teste com o usuário. Se você está fazendo um MVP, você está testando uma ideia para verificar se ela tem fit de mercado. Você está testando uma tese para ver se ela se prova. Então você precisa criar uma fase estruturada de testes com o usuário, sabendo o que você quer coletar de informação, quais são as respostas possíveis e depois analisar esses dados para decidir qual caminho você vai seguir. Entenda o seguinte: se você lançou um produto digital, um MVP,
e você escuta um único usuário, isso não é uma tendência, isso é uma opinião individual. E a minha principal recomendação para quem está testando um MVP é ignore opiniões individuais. Todo mundo tem opiniões individuais. Você precisa colocar esse seu produto na mão de 200 pessoas, se eventualmente 20 delas falarem a mesma coisa, sugerirem a mesma coisa, aí sim, eventualmente, você tem uma tendência de algo que você precisa mexer, melhorar no seu produto. Se o seu primo, seu cunhado, seu genro, sua esposa reclamou de uma feature, é só a opinião dele. Reclamou de uma tela, é só a opinião dele, tudo bem, segue a vida. Você precisa coletar dados estatísticos. Então planeje essa fase de testes do seu MVP, essa fase de testes do seu produto. E o erro número 5, e que é muito grave mesmo, é negligenciar a questão de segurança. A gente vive hoje num universo digital onde cada vez mais estamos suscetíveis a vazamentos de dados, a invasões, a tentativas de golpe. Então o seu produto digital ele já precisa ser pensado desde o primeiro momento com o viés de segurança. Como essas informações vão ser armazenadas, elas vão ser criptografadas, como vai ser a comunicação de dados, qual é o meu processo de backup, aonde estão armazenadas as chaves que terão acesso a esse projeto. Pensa nisso desde o início, porque eventualmente uma falha de segurança, no momento que o seu projeto estiver ali começando a voar, pode acabar com 1, 2, 3 anos de trabalho, porque ninguém levou em conta e negligenciou as questões de segurança. Beleza? Essas são os 5 principais erros que eu vejo as pessoas cometerem a criar um MVP. E se você não quer cometer esse tipo de erro e quer ter ajuda para criar o seu MVP, me chama no direct aqui ou deixa um comentário e a gente conversa. Valeu? Até a próxima!